Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues novamente, esse é mais um Patusca Nerd. Não vou tirar o óculos para o deleite de vocês, porque eu recebi críticas sobre retirar o óculos, porque eu fico muito feio sem óculos e realmente eu fico horrível. E hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais polêmicas dos últimos anos, que é Black Mirror. A antologia Black Mirror. Entre altos e baixos, hoje nós podemos comparar até alguns episódios com a nossa atual realidade, seja através de inteligência artificial, ou seja, através da nossa própria sociedade mesmo, não é? E eu trouxe os maiores especialistas, um deles especialista na própria série, e os outros dois especialistas em sociedade. A começar por ele, que acompanhou todas as fases da sociedade desde o final do século XIX até hoje, que é o meu querido Diego Carvalho. Eu ia falar que meu silêncio é uma crítica, mas como tem Spotify, eu tenho que falar alguma coisa. Então, não vou responder esse senhor. Vou deixar meu ódio, que hoje eu estou extremamente afiado para matar pessoas. E Black Mirror é bom nisso, porque ele mostra como a sociedade está doente, com rede social, com tecnologia, e gente querendo falar por falar, porque tem que falar alguma coisa, ver uma situação, ver alguém conversando, quer se meter. Sabe aquela pessoa inconveniente? Você tá na rua conversando algum assunto, você tá no restaurante, tá no bar com seu amigo ali, falando de um assunto, aí vem o cara que tá 3 mesas lá do lado, levanta, fofoqueiro, né? Porque 3 mesas ouviu o que você tá falando, ou você tá falando muito alto, ou você tá falando muito alto, que no meu caso é possível, ou é fofoqueiro mesmo, ou as duas coisas. Então ele vai lá e fala, não, vocês estão errados. Aí você pergunta por quê? E o canalha desgraçado não sabe falar por quê. Ele apenas queria dizer que você está errado. Então, é sobre isso. Olha só essa lindeza. É maravilhoso. E ele, a partir diretamente de Portugal, em terras lusitanas, o nosso produtor e querido Renan Roth, o especialista em sociedade europeia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, vamos falar do Black Mirror, que pelo nome já diz, né, já faz alusão ao celular, né, que aqui no caso é o telemóvel, e é um Black Mirror, né, é uma janela escura que você, ao clicar, ela te leva num mundo totalmente obscuro, diferente. É isso aí. Bora lá. Caralho, hoje ele tá Olha, bem, nossa, tá demais. Filosofando, hein? Rapaz. Que Gostei. isso? Ah, fiquei molhadinho agora. E ele, diretamente... Não é difícil, né, Diegão? Diretamente da Faria Lima. Ele que vai passar a utilizar as plataformas de conteúdo adulto que hoje domina o mercado. Ele se aguenta. Olha lá. Hashtag... Não, o arroba dele vai ser Conan Faria Limer. Conan Faria Limer. Nós já vamos criar, né? onlyfans.com/Conan Faria Limer. O nosso Lorenzo Lamas, Bruno Hall. Meu Deus do céu, cara, que saudade de vocês, né? E assim, bom, depois dessa recepção toda, o que eu posso falar, né? Eu vim aqui para falar de Black Mirror e agora vou falar do quê? Da Faria Lima, vou falar aí do OnlyFans que vão criar para mim. Acho que a galera não tem interesse em saber disso, né? Mas, inclusive, do Diego, né? Ele que deu esse apelido aí, que não tem muito sentido comigo, não faz muito sentido, né? E aí eu falei, bom, só falta o Thiagão usar isso nas gravações e vai usar. E outros apelidos virão, eu tenho certeza disso, né? Ai, meus amigos, mas vamos lá. Sobre Black Mirror, cara, assim, eu acho que é um papo extremamente importante, ainda mais pelo que o Diegão falou da sociedade atual, que tá doente mesmo, referente à rede social, a ter que se
a ficar se validando o tempo inteiro. É uma sociedade que busca muito essa visibilidade, e aí quando não tem acaba se frustrando, né? É um pouco diferente da geração, da minha geração, da do Thiago. Bom, do Diego nem preciso falar, né? Naquela época lá, enfim, né? Não existia nem saneamento básico. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa série que é tão importante. Assim, eu acompanho desde o começo, desde 2011, e tanto que a última temporada, a quarta temporada, na verdade, lançou antes da pandemia, e aí os fãs queriam, né, que o diretor ali, que o produtor executivo continuasse. Só que veio a questão da pandemia, e aí ele deu uma nota dizendo que o mundo não precisa, né, naquele momento que nós estávamos vivendo de pandemia, que o mundo não precisava de novas histórias nesse sentido, porque já estava muito caótico. Então ele nem sabia se ele ia continuar a série, assim, enfim. E aí depois passou a pandemia, e aí ele acabou fazendo ali a quinta temporada, se não me engano, quinta ou sexta, eu tenho que confirmar. Sexta, né? Então, a sexta temporada. E aí veio, e aí vai ter a sétima. Né? Não sei se tem data ainda, a produção vai confirmar para mim. Mas o importante é que ele continuou, e assim, cara, eu gosto muito, sou muito fã. Por quê? Na verdade, porque é uma série que ela te passa... Tem 2 pontos bem importantes. Primeiro, que é uma série muito futurista, assim. Em qual sentido? Tem coisas que nós vimos na primeira temporada de Black Mirror, lá em 2011, que depois de 2, 3 anos começaram de fato a acontecer na sociedade, e nesse sentido que eu falo, né? Só que não é que os caras, têm clarividência, que eles conseguem visualizar o que vai acontecer no futuro, não é nada disso. É pelos comportamentos do ser humano, né? Então eles fazem uma mega análise, e aí por isso, e aí eles soltaram esses episódios, e muitos episódios são muitas críticas a algumas coisas que acontecem hoje em dia, e eu acho super pertinente, assim, eu acho muito importante a gente falar, e vai ser um papo bom, vai ser um papo muito bom. Black Mirror, galera. Black Mirror, pra quem não conhece, série criada pelo Charlie Brooker. Ela foi comprada pela Netflix, tá? A primeira temporada não foi produzida pela Netflix. Ela foi comprada posteriormente, assim as suas temporadas posteriores foram produzidas pelo canal de streaming, tá? Muitas críticas à própria sociedade. As primeiras temporadas são muito focadas no politicamente correto. São muito focadas ali na questão das redes sociais, principalmente. Um episódio em específico que é estrelado pela Bryce Dallas Howard, que é a filha do nosso querido e amado Ron Howard, que fez o filme inútil Han Solo. É estrelada por ela, na qual a sociedade é movida por likes. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que faz até sentido a gente começar o papo com Black Mirror por esse episódio, exatamente puxando o gancho que o Diego falou. Né? As pessoas buscando likes, as pessoas buscando atenção e tudo mais. Não vou ser hipócrita de falar que eu sou... Que eu não faço isso. Eu faço isso muito no Twitter porque eu gosto do caos. É mais por causa do caos, não pra atrair muitos likes. Mas nós temos aí um amálgama muito grande de influencers. De onde surgiu essa porra desse título, desse trabalho, que é o influencer, em que mais atrapalha do que ajuda. Obviamente que temos aí esses influencers que até fazem certas coisas legais, entre aspas, né? Não ofende ninguém. Mas a ampla maioria estão aí só para causar polêmicas, estão aí somente para causar o caos de forma completamente desnecessária, e tudo isso é movido a uma máfia das páginas de fofocas. E tudo isso, a Black Mirror, ele focou muito nessa parte, nessa crítica da sociedade digital. Porque nós vivemos, e a própria série, nas primeiras temporadas, ela focou muito nisso, no quê? Mostrar que existe uma sociedade fora
e uma sociedade completamente diferente dentro das redes sociais. E é exatamente isso que a gente vive hoje. Por isso que eu concordo plenamente no que o Bruno fala, que Black Mirror se tornou uma... parece que eles estavam adivinhando o que poderia acontecer, né? Mas isso é muito, muito por causa da análise da sociedade, né? Charlie Brooker, ele fala que existe uma análise da própria sociedade na qual a gente pode prever o que vai acontecer, exatamente isso que a gente está vivenciando hoje, não é verdade? E isso tudo comandado por grandes empresários da internet também, como o próprio Elon Musk, através do Twitter, que descabaçou tudo. Entendeu? Então, assim, qual é a atual função? Perguntar pra vocês, quero que vocês façam uma análise sobre isso, acho que principalmente do Diego, que ele vive muito mais na internet. Qual é a real função do influencer? Cara, pesado isso, porque teoricamente é para influenciar alguém através de suas opiniões. E isso é muito perigoso. Como é que você pode achar que você tem um poder tão grande para mudar as pessoas através da sua opinião? E o que a gente vê hoje em dia são pessoas que muitas vezes têm um viés, independente de qual seja, ele tem um lado que ele quer que aquilo seja verdade absoluta e ele quer ficar empurrando para as pessoas o tempo todo. E essa técnica está sendo muito utilizada principalmente por políticos. E é aí que há o problema. A gente está vivendo uma sociedade alienada por rede social, por informações que você recebe no Twitter, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. E você não tem como mensurar qual é a verdade daquilo. Até tem. Porque tem uma coisa chamada checagem de fatos. E as pessoas não têm essa preocupação mais. A gente está tão atarefado no dia a dia, sem tempo para nada, que você não consegue. Você não quer ver a verdade absoluta. Você quer ver a que te convém mais e que você não quer procurar a outra. Você quer estar certo. As discussões hoje em dia não são sobre verdade, são sobre estar certo, independente do que eu estou falando. Então esse é o perigo. É isso que me deixa preocupado com o caminho que a gente está tomando. Por isso que regulamentação, que voltou à pauta, é importante, para a gente não ter uma sociedade perdida completamente. Exatamente. Inclusive, até esse episódio aí que o Tiagão falou, é o terceiro episódio da primeira... É o primeiro episódio da terceira temporada, onde existe uma mulher que ela... Na verdade, assim, a sociedade, as pessoas, elas são avaliadas pelo comportamento, tá? Então, por exemplo, eu encontrei o Diegão na rua, aí, sei lá, uma outra pessoa... Bruno, só uma coisinha. Para quem está ouvindo no Spotify, vai sentir essa diferença. Estou com um probleminha de criança aqui, então vou me ausentar por alguns minutos, mas o pessoal vai continuar o papo aí, tá bom? Só para ter aquela transparência para a galera. Boa, já volto. Boa. Não esqueçam de mim. O Diego vai voltar. Mas continuando, então esse episódio, como que as pessoas estão vivendo, né? Então as pessoas, elas são avaliadas pelo comportamento. Então, encontrei o Diegão na rua, a gente tá conversando, aí do nada aparece o Tiagão, aí o Tiago, ele acaba, né, enfim, nos avaliando pelo aplicativo, fala, o Bruno tá com um comportamento meio agressivo. Vou dar uma estrela para ele. O Diego tá muito alegre, vou dar 2 estrelas, sei lá. Então as pessoas, nesse episódio, elas são avaliadas pelo comportamento. E essa menina, que é a protagonista ali do episódio, ela, a todo momento, ela quer ranquear. Então ela quer ficar sempre com 5 estrelas, que é a nota máxima. Então, por exemplo, ela faz de tudo para agradar as pessoas, mesmo ela não querendo. Se ela tira uma foto, e isso eu acho um absurdo, e acontece hoje, tirou uma foto, postou no Instagram, por exemplo, e aí ela teve poucos views ou poucas curtidas, ela fala assim, mas será que eu tô com algum problema? Será que não gostam mais de mim? Olha a loucura. Aí o que ela faz? Ela apaga a foto, não, vou postar outra, acho que a outra vai ser melhor, e posta.
Ou isso para vídeo também, tá? E hoje, isso em 2013, 14, se eu não me engano, esse episódio. Agora, se a gente pegar hoje em dia, é o que acontece. Na verdade, já acontece há um tempo, né? Mas hoje em dia acontece muito isso, das pessoas se frustrarem por não receber muito like, e assim, o problema não é nem receber muito like, né? O problema é a pessoa achar que ela tem algum problema. Que, eu tô muito feia, eu tô muito gordo, eu tô muito magro. O que a sociedade quer? Então, o meu ponto é o seguinte, que as pessoas, né, inclusive desse episódio que a gente traz para nossa realidade, as pessoas, elas estão vivendo pelos outros, basicamente. Então, assim, o que a sociedade impõe, qual que é o estereotipo? O estereotipo é assim. Então eu tenho que ser assim, porque senão eu não sou aceito, né? Isso sempre existiu, até de uma forma um pouco mais sutil, mas hoje está muito forte. As pessoas, assim, ficando depressivas, né? Entrando em estado de depressão, porque a foto não teve, sei lá, quantos likes ela achou que deveria ter, e a pessoa achar de fato que ela tem algum problema, gente. E isso não é necessariamente uma verdade, porque às vezes as pessoas não curtiram, mas nem porque não gostaram, é devido à correria, devido, você abriu ali, viu a foto, aí alguém te chamou, você acabou dispersando, guardou o celular, não é? Então, é esse episódio que o Thiagão tá falando. E hoje em dia tá cada vez pior, né? Então, eu vejo que isso é um problema bem grave e que as pessoas têm que se conscientizar, gente. Eu, por exemplo, vou falar de mim, eu não tenho rede social, todo mundo sabe. Na verdade, a única que eu tenho é o Twitter, mas eu fiz o Twitter há pouco tempo, na verdade eu já fiz há muito tempo, só que aí não usava, e aí eu reativei agora para ficar vendo notícia e tal. Mas mesmo assim, aí que vem o que o Diegão falou, nas notícias que eu vejo, são todos ali os perfis verificados, então existe todo um filtro, né? Porque também não é só ler por ler, às vezes podem passar alguma informação ali incorreta, indevida, que não é verdade. Todos os perfis que eu sigo ali de notícias são de fato verídicos, né? Mas o meu ponto eu não tenho rede social, eu não tenho. Eu lembro que adolescente, assim, tive MSN, tive o ICQ, na verdade, Thiagão vai lembrar do ICQ, eu tive... exato. Eu tive o ICQ, que a gente escrevia, né, Thiagão? A gente escrevia, aí a pessoa via o que a gente estava escrevendo. Nossa, então a gente apagava. Aí depois veio a evolução, veio o MSN. E aí, tive MSN, tive Orkut, adorava as comunidades. Você é 100% sexy, 100% confiável, tinha os depoimentos. O Thiagão, daí... A maior comunidade do mundo, que é aquela como é que é mesmo? Eu odeio dormir cedo. Eu odeio acordar cedo. Odeio acordar cedo. Nossa, tinha muita gente. Então, assim, tive Orkut. Aí o Orkut, pra mim, começou a perder a graça, excluí. Aí depois, veio o Facebook, depois veio o Instagram, beleza. E, assim, eu excluí Facebook, porque já tava me incomodando, porque... por qual motivo, né? Tinha muita corrente, as pessoas estavam usando ali para... Porque, por exemplo, vou no banheiro, aí postava. Agora eu vou lavar a louça, aí postava. Então, a pessoa ficava toda hora colocando o que estava fazendo. Então, para mim, falei, para mim não faz mais sentido. E o Instagram foi o último que eu excluí, que foi em 2019 ou 2020, não lembro. Foi antes da pandemia, se não me engano. Foi antes da pandemia, 2019. E aí, cara, eu excluí porque eu já não estava gostando tanto mais. E aí, eu não sei se o Renanzão e o Thiagão assistiram, na época, a Netflix lançou o Dilema das Redes. Vocês assistiram? Assistiram, né? Sim. Eu já estava com vontade de excluir o Instagram. Aí eu fui assistir. Aí depois que eu assisti, aí eu falei, é agora. No mesmo dia, acabei ali o documentário, eu fui excluir o Instagram. E por quê? Né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas assim, os próprios CEOs, enfim, dessas redes, eles não, pelo menos na época que eu assisti, tá, gente? Não sei se isso mudou hoje. Na época, lá em 2019, eles falaram no documentário que eles não deixam os filhos terem redes sociais. Se os próprios donos não deixam, tem alguma coisa. E aí já puxa de gancho para um episódio do Black Mirror que existe
um episódio que tem um rapaz que ele estava totalmente viciado ali no aplicativo, e aí ele acaba batendo o carro e matando uma pessoa. E aí ele acaba se sentindo muito culpado, e na verdade ele terceirizou o problema, porque aí ele falou que o culpado era de quem criou o aplicativo que deixou ele viciado, né? Enfim, e aí tem todo um episódio que é bem bacana, e aí o que acontece? Ele acaba encontrando não, porque o dono do aplicativo, que era um cara de 20 e poucos anos, ele tava tipo numas montanhas lá, tudo zen, tava totalmente fora da sociedade, ele tava off. E aí o que acontece? Ele recebe uma ligação, fala assim: ô fulano, que era o dono do aplicativo, falou: ó, é o seguinte, a gente tem um caso aqui, sequestraram um funcionário nosso, que era um estagiário, coitado, tinha acabado de começar o trabalho, sequestraram um funcionário nosso, e ele tá alegando que a culpa é sua porque ele sofreu ali um acidente, acho que a mulher dele morreu, não me lembro agora. E aí, o que a gente faz? Né? E aí, no episódio, o dono do aplicativo liga pro sequestrador. Esse episódio é bem legal. E aí ele começa a falar com ele, fala: não, mas calma, não é assim, veja bem e tal. E aí o sequestrador tá num nível tão overpower assim, que ele fala: eu vou matar o cara, não sei o quê, depois vão me matar. E aí o dono do aplicativo, ele começa a explicar como é que funciona o desenvolvimento do aplicativo. Que existe uma área que desenvolve de uma forma para deixar as pessoas viciadas. Falei, pô. E aí que eu jogo para vocês. Pô, será que o sequestrador lá, óbvio que o cara que sequestrou o estagiário, coitado, que não tem nada a ver com isso, obviamente que ele fez uma atitude totalmente incoerente, incorreta e tudo mais. Isso não se justifica. Mas quando ele falou, vocês me viciaram no aplicativo, porque aí vem um grande dilema. Pô, será que é o aplicativo que vicia ou é a pessoa que não dosa o quanto ela fica lá? Aí, se o próprio dono do aplicativo, lá no episódio, disse que tem uma área que faz com que as pessoas se viciem, mas por que é importante viciar as pessoas? Para continuar tendo usuário e continuar rodando, né? E aí eu pergunto para vocês, e aí? A culpa é de quem, né? Porque eu não vou falar o final do episódio, mas assim, ficou meio que aberto, né? Opa, será que é o usuário que não sabe dosar ou será que são as pessoas responsáveis por viciar as pessoas, né? E isso acontece, gente, isso acontece. Se vocês pegarem no celular de vocês e verem lá quais são os aplicativos que vocês mais utilizam, e aí tem o tempo que vocês usam, gente... Pode pegar, quem tem rede social, Instagram, Facebook, Twitter, o que for, bicho, pode ter certeza que vai ser muito, sei lá, mais de 60% vai ser aqui, não sei quantas horas, mexendo. E aí as pessoas acabam não vivendo, né? Porque eu acho isso bem legal, assim, porque a tecnologia, é isso que eu falo, né? Desenvolvida pelo ser humano, a tecnologia, ela é boa e não é que ela é boa ou ruim, a tecnologia é tecnologia. Quem vai usar da forma boa, forma ruim, é o ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Essa questão da tecnologia. Pô, hoje eu consigo ligar para uma pessoa lá na França, na Europa, lá no Japão e conversar com ela via FaceTime, via o que for. Legal, porque aproxima as pessoas que estão distantes. Show. Agora, se eu estou na minha casa, por exemplo, né, ou pessoas que são viciadas em aplicativo, em celular, isso já aconteceu na minha família, tá? As pessoas se reunirem, cara, vamos jantar ou vamos fazer um churrasco, tá todo mundo aqui, bicho. Tá todo mundo aqui, as pessoas não conversam. Então, ou seja, aproxima quem tá distante e acaba distanciando quem tá próximo, né? Então, é um problema que eu queria perguntar para vocês aí, se vocês de fato, o que vocês acham disso? Eu vou aproveitar que eu voltei. Estou de volta, galera. E esse aí foi legal, porque em cima dessa última parte que você falou, e a frase que você usou é exatamente essa. O problema não está na tecnologia. O problema não é a tecnologia. O problema é a forma como ela é utilizada. Tanto para quem está consumindo, como para quem está criando conteúdo. Aí você falou, não, aproxima pessoas de vários lugares do mundo e tal. Legal, mas eu preciso disso? Isso é essencial na minha vida? Por que eu falo isso?
Eu, pô, já tô indo para meus 42 anos. E eu não cresci com internet. Minha infância e adolescência não tinha internet. Será que se tivesse internet, isso teria ajudado ou prejudicado a minha formação? Celular teria ajudado ou dificultado minha formação? Porque eu sou um cara de chutar paralelepípedo na rua jogando bola, de ralar o dedão no asfalto, de brincar na pracinha quebrada, ralar joelho, entendeu? De andar de bicicleta, de skate, corrida de tampinha, futebolzinho de travinha. Eu não sou crescido na internet. E jogava videogame também, naquela época, meu Atari. Jogava com a família. Mas atravessava a rua e ia pra pracinha brincar. Hoje você não tem muito isso. Por quê? As pracinhas foram cada vez mais sendo diminuídas para condomínios de vários blocos com ou sem área de lazer, incluindo quadra. Você tem o parquinho, mas nem necessariamente você tem uma quadra. Que era ponto de integração dos blocos, das turmas. Você está diminuindo isso. As crianças às vezes descem, vão pro play e ficam no celular. Brincando de caçar Pokémon. Pô, legal, maneiro, divertidíssimo. Mas vocês não conversam. Entendeu? O foco é o Pokémonzinho que tá lá não sei onde. Aí você sai de onde você tá para ir caçar o Pokémon em outro lugar. Nada contra o Pokémon GO, gente. O problema não é a tecnologia, é a forma que você está usando. Em vez de você ter aquilo para fazer amigos para outras coisas, a pessoa fica limitada àquela atividade, àquela tecnologia. A tecnologia você pode usar para aproximar você para fazer outras coisas, para você ir para o cinema com os amigos, para fazer o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui foi formado, esse grupo, foi formado através de tecnologia. Cada um de um lugar. Pô, o Thiago está nos Estados Unidos agora. Renan está em Portugal. Eu estou em Niterói, o Bruno está em São Paulo. Como que a gente ia se encontrar se não fosse tecnologia? Só que como é que a gente usou isso? Para estar falando para outras pessoas, incentivando pessoas a fazerem outras coisas. Não é ficar preso ouvindo a gente, entendeu? É tudo a forma, tudo na vida é a forma como você faz. E isso depende da educação. O Brasil é um país mal educado. Isso é uma verdade, cara. A gente é mal educado. E é mal educado não é de ser grosso, apesar de muita gente ser. É de ter uma formação ruim, cara. A criança numa comunidade, ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive. E eu tive contato com muitas crianças, porque minha mãe é professora de colégio público. Então eu frequentava esses ambientes, desde a galera de uma classe baixa, que realmente tinha dificuldade financeira, para uma galera já com uma condição boa. Eu convivi com esses paralelos todos, com esses mundos todos. E isso moldou minha educação para ser a pessoa que eu sou hoje. O celular vem de ideias completamente tortas, de todas essas camadas que eu comentei aqui. Pô, eu já entrei em presídio, gente, para conversar com preso trabalhando. Olha só. Loucura. Conversar com um detento dentro de Bangu. Para quem conhece, pode não ser do Rio, mas já ouviu falar do complexo de Gerecinó de Bangu. Com certeza. Eu entrei lá. Você não tem... Cara, só quem viveu aquilo sabe como é que é. É bizarro. Então, assim, essas experiências eu tive em loco. Não foi jornal do SBT que me falou. Não foi Globo News que me falou. Não foi o Twitter que me falou. Eu vivenciei. Então, a internet, as redes sociais, seja ela qual for, ela é perigosa a partir do momento que ela vira a verdade absoluta e te exclui da convivência e da vivência com outras pessoas para entender a realidade. Então, apesar de eu não ter assistido Black Mirror, mas eu sei do que se trata, sei qual é o norte que ele quer, as críticas que a série quer fazer. Até depois tem que parar para assistir os episódios, até para falar melhor sobre a série. Mas o paralelo a gente já consegue fazer, porque é o que a gente vive.
E isso independe se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está em Portugal ou onde for. O ser humano, ele é muito complexo, ele tem muitas camadas. E a gente é difícil. A gente é muito difícil. A gente não quer... Cada vez mais a gente não quer se entender. É o que eu falei lá no começo. A gente está vivendo uma fase que as pessoas só querem estar certas. Não importa se você está me falando que eu estou falando é certo ou errado. Sabe? Se faz sentido ou não. Eu não concordo com você, dane-se, eu só quero estar certo. Então eu vou colar em quem pensa igual a mim. Não importa o diferente. É por isso que a gente tem racismo ainda, a gente tem mulher ganhando menos, sendo tratada como escrava dentro de casa. Você ainda tem locais com escravidão, gente, no mundo, pelo amor de Deus. 2024. Vamos acordar, cara. Mudou a forma de escravidão, mas continua. Exato. Pô, essas brigas... Cara, a briga política que a gente teve nos últimos 6 anos é loucura. É loucura. As pessoas, não gostam de determinado partido político, então não interessa o que vai estar do outro lado. Eu vou pro outro lado. Não interessa o que ele defende. Eu vou pro outro lado. Cara, a gente tá vendo agora o caos no Sul. Para deputado falar que é um absurdo colocarem o fator humano como um dos culpados. O Castor, o filho da puta do Castor, que foi lá fazer barragem para água ir para onde não devia. E que não fez a manutenção, né? Foi o Castor que não fez a manutenção. Foi a família de João de Barro que montou casinhas e prédios onde era mato. Gente. Foi uma topeira. Uma topeira que abriu o buraco lá pra água descer. Pra botar um encanamento errado. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí já é... Sabe? É a loucura na porra da internet. É isso. Uma galera que sabe se comunicar em massa com a internet, ela vai virar verdade. Uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. Exatamente. Essa frase nunca foi tão importante e real como a gente vive agora. É verdade. Eu acho que dá pra gente fazer uma linha do tempo na questão das redes sociais, porque eu acho assim, né? A política, a história hoje da sociedade, principalmente... Vou focar na sociedade brasileira, tá? Porque é com esse público que a gente tá se comunicando. Se a gente for fazer essa linha do tempo, as redes sociais, elas surgiram com a função de realmente aproximar as pessoas. E até as pessoas utilizavam a rede social para até buscar parentes distantes, pessoas das quais você estudou por um tempo e depois se distanciou, tudo mais, tal. Então a rede social ela surgiu a partir dessa ideia. Depois, com toda a expansão e a evolução que a sociedade teve a partir dos anos 2000, colocar aí, a partir dos anos 2005, a sociedade ela sofreu uma evolução, assim, evolução entre aspas, né? Isso de acordo com a tecnologia, na qual surgiram aí outras redes sociais como o próprio Twitter, como o aumento do acesso ao Facebook, depois veio o Instagram, na qual as pessoas elas passaram a criar esse vínculo com a rede social, que acaba se tornando até uma relação superficial com qualquer tipo de pessoa, né? E aí o que acontece? A audiência e o volume de acessos às redes sociais, o volume de opiniões que são muito mais importantes numa rede social do que você ter o tete a tete, do que você ter o olho no olho com as pessoas e sentir o tom do que elas estão falando. Isso acabou criando um aumento do populismo. E aí que entra a questão entra a questão política do que o Diego focou. As pessoas elas têm a própria ideologia, mas elas estão muito mais focadas no populismo daquele que está criando o discurso que seja atacando um lado ideológico, que seja atacando um influencer que tem milhões de seguidores. Então o populismo ele aumentou muito isso. Quem fez um estudo e que tem um episódio de podcast
é o Wiclis Rodrigues do História FM, na qual ele trata do populismo, na qual ele fala com uma cientista política lá, na qual ela fala exatamente sobre o populismo. E o populismo acaba dominando a mente daquelas pessoas que já não têm um estudo político tão eficiente, que já não tem uma busca eficiente, porque a internet ela dá liberdade para você criar mentiras, criar notícias falsas, criar o fake news. É aí que entra a questão da regulamentação da internet. E aí entra outros fatores, aí a gente não vai entrar muito mais a fundo nisso, porque eu acho que já muda um pouco o foco. Mas assim, resumindo, a discussão da questão da regulamentação da internet, porque muitas pessoas vão falar assim, a liberdade de expressão vai acabar. A liberdade... Cara, a questão não é a liberdade de expressão. A questão é que hoje o mundo, hoje a política brasileira, ela é definida através de quem solta mais fake news. E isso é movido através das redes sociais e principalmente de um aplicativo específico que é o próprio TikTok. É o aplicativo hoje que é o mais acessado no mundo inteiro. Então as pessoas elas se informam através daqueles videozinhos de 1 minuto e 30 segundos que a pessoa mostrando no fundo lá, olha só, que absurdo, tal coisa, a lei que vai ser aprovada, a lei que vai ser votada é pra mostrar isso aqui. E são pessoas, desculpa, aleatórias. São pessoas completamente aleatórias. E eu acho que a gente já até ultrapassou o que foi mostrado na parte do Black Mirror. No Black Mirror, principalmente nesse episódio com a Bryce Dallas Howard, que é o Nosedive, que é o primeiro episódio da 3ª temporada, só retificando o que o Bruno tinha falado, que é o primeiro episódio da 3ª temporada, na qual ela mostra somente a aceitação das pessoas. As pessoas, elas são assim, os influencers, eles são assim, né? Porra, mano, olha... O influencer tem que acabar. Mas assim... eu acho de uma coisa tão ridícula você colocar no story do Instagram e colocar uma enquete: qual cabelo eu devo usar hoje? Puta, esse tênis ficou bonito? Mas isso é genial. Não, é genial, isso é genial comercialmente, beleza? Mas é o que importa, a gente vive numa sociedade capitalista. Tudo bem, e até a gente aí... é muito fofoqueiro, a gente gosta sim, vida dos outros. Sim. Só que, então, cara, esse conteúdo, quando cara, é isso... Só que quando isso... Merda, mas é maravilhoso. É maravilhoso porque dá pra gente fazer aquela pesquisa comercial ali e tal, que não sei o que, o cara vai receber... Mas você entende a gravidade aí. Esse é o ponto. Eu entendo o que é a minha sociedade. Cara, é a forma como as páginas de fofoca manipulam a opinião pública, ou manipulam a opinião dos seguidores. Quando você pega... Desde que o mundo muda, a mídia... Sim. Você tem informativa e tem a do caos. Tem informativa, tem a do caos. Os tabloides de fofoca, tudo bem, isso sempre existiu, sempre vai existir. E ok, dá pra gente discutir questão ética e tudo mais, que eles não têm ética praticamente nenhuma. Mas se você pegar as redes sociais, pegar esses perfis de fofoca, eu particularmente luto contra essas bosta, mas... Cara, se você pegar lá, tal pessoa opinou sobre isso, o que você acha? Porra! Eu não acho nada. Mas a grande parte da população, ela tá esperando alguém perguntar. Aí é uma coisa bem, né? Entendeu? É bem polêmico, na verdade, né? Porque... Não, mas onde tá a polêmica? Não, a polêmica... Não existe isso. Não, existe com toda certeza, mas é que você tá colocando de uma forma, por exemplo, assim, seriam 3 exemplos. Sim. Né? Então vamos pegar a pessoa que começou do zero, por exemplo, e chegou lá no topo. Então, será que todas as pessoas que começaram do zero e chegaram no topo em algum momento foram corruptas? Talvez não. Talvez a maioria sim. Mas essa galera que consegue chegar... Mas essa galera que consegue chegar... É difícil afirmar, na verdade, né? Então, assim,
Eu posso estar certo, como posso estar errado, entendeu? Não, sim. Mas Não que é polêmico. existe, existe. Isso, Não é isso polêmico, existe. é isso que eu tô falando, não é polêmico. É uma Inclusive, realidade, a gente não tem como comprovar. você até falou de política. Exato. Você até falou de Entendeu? Esse é o política. ponto. Tem um episódio do Black Mirror que, pô, acho que o Tiagão com certeza vai lembrar. O primeiro? Cara, que é o. Ah, exato. O primeiro episódio Primeiro episódio da temporada. primeira O do temporada. porco, porra. O do porco. primeiro-ministro. Do porco. Foi o que eu vi. Inclusive, não sei se. Ah, então. Esse Que foi o que bom. eu vi. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aquele episódio foi baseado num fato real que Sim. aconteceu lá na Inglaterra com um ex-ministro que, na verdade, assim, ele recebeu um trote de alguém e aí ele teve até que, enfim, introduzir a parte dele lá na boca do porco e tal. Então isso realmente aconteceu, mas era um trote. No episódio, de fato, sequestraram lá a princesa, daí começaram a chantagear ele, o ministro lá na Isso época. que eu não tava lembrando, que eu falei com você mais cedo. Eu não lembrava o que era, acontecia. Eu sei que tinha alguma coisa com a menina. É, exato, ela foi sequestrada. No final, largam ela lá no meio da rua. É, e aí ele fez tudo aquilo com um porco, né? Então, cara, é um episódio assim que pô, por ser o primeiro, exato, é perturbador, é bem chocante, assim, porque aí que tá, né? Até onde vai o ser humano? Porque, beleza, teve o cara que sequestrou e tava chantageando, fechou. Só que o ministro, ele poderia muito bem não fazer. Mas por que ele fez? Porque realmente ele estava preocupado lá? Ele era tão patriota assim que ele estava preocupado lá? Ou será que ele era em algum momento corrupto, que tinha alguma coisa contra ele tinha rabo preso e ele teve que fazer? Né? Que daí é o que linka com o que você está falando aqui, de política, com a sociedade, que é corruptível, que infelizmente acontece mesmo, né? Infelizmente acontece. Mas é um episódio bem chocante, assim. O Tiagão deve lembrar, né, Tiagão, desse episódio? Nossa, é muito perturbador. Ali você vê ele indeciso, ou ele dá atenção pra reputação dele, ou ele se for, ele ia se fuder em qualquer instância. Ele ia se fuder, entendeu? Em qualquer instância. E, cara, eu acho muito perturbador. Acho que acaba sendo perturbador não pelo ato do porco em si, mas pelo fato de que o político ele não tem a opção de se salvar ou de salvar outra pessoa sem ele se fuder. Não tem essa opção. Não tem. Em algum momento o cara vai se ferrar. Em algum momento ele vai se ferrar. O problema é que isso pode acontecer em outros países em que políticos eles são punidos, né? Se a gente espelhar até pelo Brasil, aí eu continuo com o discurso da questão do populismo. Quem vai punir esse cara, ele vai se utilizar do populismo, só que o político daqui a pouco ele já tá saindo já e tá de boa. Sabe qual político? Ele escapou de todo tipo de acusação e o mundo sabe que ele é corrupto, que ele fez tudo, fez um monte de merda. José Sarney. Se você ler a história, pesquisar, cara, o cara fez um monte de merda e tá de boa. E é extremamente influente na política. Fernando Collor de Mello. O Collor, isso que eu ia falar. O Collor fudeu a poupança de todo mundo no Brasil. E hoje em dia ele continua. Eu vivi sendo essa deputado. época, assim. Vivi a época do Collor, Entendeu? né? O Collor entrou em 92, eu tinha 10 anos. Então, eu lembro bem, cara. Não, fala aí, Diego. Complicado. Você que Não, viveu foi essa complicado, parte. porque assim, depois ele concorreu agora, 3 eleições atrás, e ganhou para senador. Assim, dane-se o que ele fez naquela época. Ninguém lembra. Entendeu? Se não pegou em mim, é igual quando a gente fala de ditadura. Pô, eu converso com minha família, não, mas ditadura não, pra mim não. Óbvio, cara. Você não era do grupo que tava contestando. Você estava sendo beneficiado. Você vai ver. Cara, tudo se eu tô sendo beneficiado, não é problema. Isso que eu falei, isso depende de partido político, de viés, cara. Você pode ser de esquerda, de centro, de direita.
Se você vai ser beneficiado por alguém, dane-se o vizinho. Eu quero garantir o meu, da minha família. Isso é o que a maioria das pessoas pensa. Não sei se ainda é assim, mas a gente não pensa em sociedade. A gente pensa em unidade. A sociedade sou eu, minha mulher, minha filha, minha mãe, entendeu? É assim que a maioria das pessoas pensa. Sua família, isso aí. Não é? Sim, exato. Isso que é a nossa sociedade há muitos anos. Uma sociedade que foi criada, desculpa, à base de destruição. Ah, sim. Não é? Sim. É uma galera que vem da Europa, que rouba pessoas na África, traz para um continente se perdendo. Escraviza, né? Se perderam no meio do caminho e caíram aqui. Falaram, ali os peladão, o flechinha. Mole pra gente. Vamos lógico. Sim. Eu acho que, infelizmente, se a gente for fazer... pólvora. Porra, eu tenho pólvora, eu tenho ouro, eu tenho um monte de coisa que os caras estão deslumbrados, velho. Isso é moleza pra gente. E assim foi a nossa sociedade crescendo. Eu acho que, infelizmente, se a gente for pegar esse episódio em específico do Black Mirror, o primeiro episódio, pra gente espelhar com a nossa sociedade, ele acaba sendo até utópico. Ele acaba sendo utópico. Em que Porque sentido? ali, em que sentido de que o cara, ele não tem saída, ele vai se ferrar de qualquer jeito. Agora, na nossa sociedade atual, quem se ferra? Claro. Um exemplo claro sobre isso que o Diego falou. Ontem eu tava na live eu tava assistindo um pouco a live do Good Nerd. Que ele tava assistindo o filme lá. E ele falou, mano, o olhar triste dele. Ele ficou muito triste porque ele falou assim, mano, o meu vídeo de Transformers, ele tem 58 mil visualizações. Sabe quanto eu monetizei nesse vídeo? Ele falou, nada. Monetizei 0. Aí ele, bom, enfim, só tô explanando isso pra vocês que tá aqui na live, como são só vocês mesmo, dá pra eu falar. 0. 58 mil visualizações. 0. Entendeu? Então, assim, até onde vai essa meritocracia? Ah, sim. Até onde vai? Quem dita que você merece alguma coisa? Tem um episódio do Black Mirror que eu gosto muito, assim, que é um tapa na cara. Na verdade, tapa na cara não, na verdade é um sinal de alerta. É um episódio da segunda temporada, é o primeiro episódio, na verdade, que é o Be Right Back, que conta a história de uma mulher que ela acabou perdendo o marido dela num acidente de trânsito. E aí depois ela descobriu que ela estava grávida. E aí ela não consegue lidar bem com o luto. E aí ela contrata, aí tem uma tecnologia, uma empresa, né, de tecnologia que fala assim, não, mas a gente consegue te proporcionar contato com o seu marido que faleceu. Olha isso. E aí ela fica, né, imagina, a pessoa acabou de perder o marido, tá em luto, tá grávida. Fala, opa, o que eu preciso fazer? Simples, me manda os dados dele, né, enfim, características que a gente vai criar aqui artificialmente e você vai conseguir falar com ele. E aí ela manda, e aí eles conseguem até replicar a voz do cara. É surreal, assim, ela começa a falar com ele, na verdade, ali pelo celular, pelo telefone, e aí evoluiu tanto isso que criaram um Android, e aí, com a fisionomia dele, e aí ela recebeu lá na casa dela, e era um Android fisicamente parecido com ele, tinha a mesma voz e tinha até algumas lembranças. E aí, o porquê que eu acho que é um sinal de alerta, assim, porque imaginem que a sociedade já está doente, né? As pessoas, elas não conseguem lidar, nunca conseguiram, na verdade, né? Lidar com o fracasso, lidar com perdas, né? É bem difícil. Então, imagina uma pessoa que perde um ente querido, uma mãe, um pai, um filho, o que for, e aí isso, e assim, eu não duvido, tá, gente, que isso vai existir um dia, se já não estão fazendo aí, porque o Black Mirror eu gosto muito dessa série, como eu falei, eles são muito, assim, futuristas,
Então eles não dão. Tudo que eles colocam ali, pelo menos é a minha leitura, tá? E é no que eu acredito. Tudo que eles colocam ali não é por acaso. Simples assim, não é por acaso. Ou tá acontecendo, ou está prestes a acontecer, ou vai acontecer em algum momento. Mas não é aleatório. Então, assim, imagina isso acontecendo hoje na nossa sociedade. Com o caos que não ia ser. Gente, é loucura. É loucura. Não sei o Renanzão aí, qual que é a opinião dele sobre, até queria ouvir um pouco, porque em algum momento da vida alguém já perdeu alguém. Ponto. Ou vai perder. E volto a falar. A gente sabe que vai acontecer, que é a única certeza que nós temos, mas nós nunca estamos preparados, na verdade. E poucas pessoas acredito que conseguem lidar melhor com essa situação. Renanzão, qual que é a sua opinião, cara, sobre, assim, você acha que de fato isso pode acontecer? E se acontecer, qual que vai ser o impacto, mundialmente falando, de uma situação dessa? Ah, cara, eu acredito que tem muita coisa que, assim, eu sou um aficionado por conspirações, né? Eu até acabo revelando aqui para todos, né? O meu amor pelo cinema, pelas artes, pelos filmes de ação, ajudam, contribuem muito com isso. Mas se você pegar um pouquinho e começar a observar os maiores influenciadores, esse tipo de coisa, o que a mídia divulga pra gente, o que a gente sabe entre as linhas, né? Que seja amigo que trabalha com informações um pouco mais privilegiadas, a gente acaba vendo que tem muita coisa que tem possibilidade sim de acontecer e já até tá acontecendo, né? Assim, é um alerta, né? A gente tem que ficar atento a todo momento, assim, pode acontecer qualquer vacilo, assim, um pulo igual. Todo mundo não imaginaria poder falar com uma outra pessoa em outro canto do mundo, hoje já faz. Vender um órgão no mercado negro, isso daí era inviável há uns 5 anos atrás. Hoje em dia é comercializado embaixo de olhos de autoridade, e tudo, e ninguém consegue rastrear. Então é um negócio muito complexo, assim, cara, que é foda, é foda. Não dá pra duvidar, não. Eu não duvido de nada. Tudo que eu já vi, que já li, que eu tenho de conhecimento das pesquisas que eu faço, das curiosidades que eu tenho, eu não duvido de nada. E realmente tem muita coisa que tá acontecendo aí que é uma coisinha puxa a outra, você vai puxando o fio da meada, você vai vendo que, por exemplo, os Simpsons, né? Eu sei que a gente tá falando de Black Mirror, mas os Simpsons, meu, Não, mas é um bom exemplo. é muita Excelente coisa exemplo. que eles jogam e acontece, já aconteceu, e a gente fica besta. Eles trabalham por probabilidades, né? Fazem são gênios, né? Os caras que Estudam, né, cara? Eles estudam, sim, estão entendendo cenários, mercados. estão pegando o fio da meada. É complicado. É muito, muito, muito. Foi um negócio que você me pegou, que eu sou aficionado curioso para saber, tem muita coisa que você para pra pensar assim e fala, puta, 10 anos atrás, a gente não. Pra ter um computador era foda. Hoje em dia você tem o celular que faz tudo. E mais ainda, faz o triplo das coisas que fazia. E mesmo complementando a informação que vocês estavam falando, eu li um tempo atrás um artigo que falava assim: o que é gerado hoje em 1 segundo é equivalente a uma coisa que já passou 100 anos, mais ou menos, de história, é gerado de material na internet hoje em 1 segundo. É coisa sensacional, cara, é espetáculo. Não tem palavras para falar,
É animal. A tecnologia, Black Mirror é de quando? A primeira temporada foi que ano? 2011. 2011. 2011? 2011. A tecnologia, ela é espetacular. O Bruno falou uma coisa sobre morte, a questão do luto da pessoa. Obviamente que o luto, ele é individual. É uma parada muito difícil, ele é individual e cada um passa da forma como seja mais confortável para cada um, né? E aí eu particularmente acho até uma parada bem positiva, que a questão da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, que consegue replicar. Aí, tô falando da parte positiva disso, tá? Porque existe a parte negativa que a gente já abordou na questão da dublagem, tem até o episódio com o Ricardo Juarez que a gente discutiu sobre isso. Mas na parte positiva disso, por exemplo, que eu vi uma galera comercializando ursos ali que grava a voz da pessoa que faleceu e, porra, isso é muito legal, é de uma sensibilidade incrível e tudo mais, assim. Tem gente que não gosta, o Diego mesmo já meio que virou os olhos, mas assim, eu particularmente eu acho que dá pra... É fúnebre isso, né? É fúnebre. Sim, Mas eu total. acho que pra pessoa... Talvez isso ajude pra pessoa que tá passando por aquele luto, talvez não, né? A gente não sabe, eu acho que aí parte de... Por isso que eu falei que a questão do luto é parte muito de cada um. pessoal, É muito pessoal, mas eu particularmente eu acho uma parte positiva. Porque às vezes a pessoa perdeu ali um ente tão querido, uma pessoa, um amigo tão querido, que nem eu vi uma influencer que ela perdeu a melhor amiga dela pro câncer, e ela ganhou de presente da família da menina um ursinho com a voz da menina. Acho que foi da última ligação que elas tiveram. Poxa, ela super emocionou e tal, e Pô, eu isso aí acho foi isso quando? legal. 2018, né? Puta, Foi não antes da lembro, pandemia. mano. Não lembro. Foi antes da pandemia. Mas que eu teve lembro uma do matéria fatos. sobre isso. Eu Mas eu- lembro dessa história. Então, e cara, eu acho isso positivo, e se for positivo pra ela, ótimo, entendeu? Mas assim, aí que aqui entra a questão da inteligência artificial. Eu vou ler uma parada aqui, que recentemente, eu quero... Vamos lá. Ela é deslumbrante, o sorriso cativa, as curvas são perfeitas, tem 21 anos, ela fala 30 idiomas. Sua beleza cativa homens de vários lugares do mundo. Com tantos atrativos, Lexi Love ganha cerca de 147 mil reais dos fãs e seguidores através do OnlyFans. E além disso, são em média 20 pedidos de casamento recebidos mensalmente. Lexi Love existe? Não, criação de uma inteligência artificial. Ela é uma modelo de inteligência artificial que é influencer, vende OnlyFans, tá? Caraca. Vende OnlyFans e olha o tanto que ela fatura. Não só ela. Sabe quem? Uma brasileira. A Lu, da Magazine Luiza. Ela se tornou uma influencer digital de inteligência artificial. Entendeu? Cara, ela fatura por post 13 milhões de reais. Nossa. Caramba. A Magazine a Lu da Magalu. Tá? Então assim, é uma coisa que já existe, que ela vai evoluir a níveis muito grandes. Aí eu coloco outra produção junto nesse paralelo, que é Blade Runner 2049, que é a personagem da Ana de Armas. Tem outros 2 episódios de Black Mirror também, que é o com o Anthony Mackie, que ele se relaciona através do jogo. Isso já VR, acontece, né? através de VR, com o melhor amigo dele que tá longe. Ele o melhor amigo é uma mulher, uma personagem feminina, ele é uma personagem masculina, e os dois se relacionam. Entendeu? Então assim, e o legal também de Black Mirror, que aí já vou colocar uma positividade nisso, tá? Vou colocar um pouquinho, uma dose de positividade nisso, que é o episódio de San Junipero, que pra mim é assim, cara, faria um filme perfeito desse episódio de San Junipero, que é de uma sensibilidade magnífica, que são 2 senhoras que se conhecem, que elas já estão em fase terminal,
e elas acabam se relacionando através desse mundo virtual, o San Junipero. E elas se reencontram na vida pessoal ali, que uma delas tá à beira da morte, a outra tá já na fase de remissão. Então, cara, assim, é um episódio ali que fala muito sobre o amor, que o amor, ele foi criado a partir do mundo virtual e ultrapassou esse mundo e foi pra realidade, né? Aí a gente pode fazer o paralelo de Tinder, outras redes sociais também, que tudo mais, que também tem os seus vários pontos negativos. Mas assim, existe essa positividade também na questão da inteligência artificial quando ela é bem utilizada, né? Quando é mal utilizada, desculpa. Esse negócio de influencer digital, de inteligência artificial, eu acho isso extremamente negativo. E cara, é muito superficial. Isso, na verdade, eu acho que isso pode ser até uma parada que dá pra gente colocar que a sociedade ela tá muito mais superficial do que outra coisa. Ah, sim. As aulas de filosofia estão acabando. As aulas de sociologia, ela praticamente não existe mais. Você Nunca- falou de aplicativo de relacionamento? Eu conheci a Alessandra no aplicativo de relacionamento. Pô, eu também já namorei com pessoa em aplicativo de relacionamento. Eu E não conheci a- não eu tem conheci a problema Erika nisso. também. É Você positivo. Erika. chegou hoje, estamos quase 8 anos juntos. Uma filha que, porra, saiu muito melhor do que a gente imaginava. E a gente vive bem. O problema é que eu volto a repetir. Ah, então você não saía com outras. Pô, Sim. saía com pessoas normalmente. Conhecendo na noite, amigas de convívio. Mas a que deu certo foi a do aplicativo. Que Exatamente. olha só que curioso. Na época eu trabalhava no TJ do Rio e ela trabalhava no Santander no início da Rio Branco. Para quem é do Rio vai saber. É uma agência ali na esquina. Cara, é papo de 4 quadras. Porra! Eu passava às vezes ali para almoçar ali perto, ela também, a gente almoçava perto. Nunca se viram. Nunca se viu. E calhou do aplicativo bater, porque ele era por área, não era. Ah, é o Happn, não é? Era o Happn. É, eu conheci a Erika pelo Happn também. Não, o Happn era por região. É, você No cruzava raio com a ali. pessoa, né? Você O cruzava. raio, ela tava ali próxima. Cara, a gente teve uma conexão. Então, assim, volta aquilo que a gente falou lá no começo. O problema não tá na tecnologia. Não. É a forma como se utiliza. Como se usa. Ninguém também disse que o Tinder era só pra putaria. Sim. Não. Ninguém falou que era só pra putaria. Não. Mas ele era um facilitador pra quem só queria isso. Cara, mas posso falar? É fato. Tem putaria até no LinkedIn, cara. Tem, não é o que eu tô te falando. Até no A Minecraft. plataforma não era pra isso. Minecraft. É verdade, é verdade. Sabe, a minha primeira namorada, o Renan conheceu ela. O Renan conheceu ela. Foi em 2009, minha primeira namorada. A gente se conheceu no chat da... Não? Viveu. Da NET. Que passava na TV Gazeta. Não. Lembra? Não, meu irmão, Aí você ligava, falava, Bate-papo UOL, tinha... cara. Não, Bate-Papo UOL também já conheci Bate-Papo gente lá, mas não foi UOL. no Bate-Papo UOL. Essa não foi no Bate-Papo UOL. Eu sou de 1995 no Bate-Papo UOL, cara. Porra, meu nick era pau erguido. Aquela conexãozinha de telefone 28800. Meu nick Porra, onde era pau erguido. Pau erguido. Meu Deus. Era bem que quinta moleque série. Idiota, cara. Mano, o bate-papo do UOL, pra mim, tipo assim, eu conheci uma pessoa do bate-papo UOL e que. Foi meio traumatizante porque a pessoa mentiu que era. Era tipo aquela parada de catfish, né? Mas era maravilhoso, porra. Catfish. Maravilhoso. Maravilhoso, tá ligado? A frase que eu sempre falo pra vocês: o golpe tá aí. Cai quem quer, cai quem quer. Exatamente. Desde Exatamente. que o mundo é Exato. mundo. E só voltar no negócio que o Bruno comentou, um pouquinho antes do Renan falar, sobre Black Mirror estar à frente do seu tempo. Cara, eu sou um exemplo vivo também
Porque em 2013, a galera que não sabe, eu trabalhei com futebol. Trabalhei em clube de futebol. Trabalhei no Botafogo e trabalhei no Audax Rio. E o Audax, na época, era até que, pô, tava surgindo o Bruno Guimarães. Então, pra galera que gosta de futebol, eu vi o Bruno criança ali. Então, assim, naquela época eu fiz uma reportagem, participei de uma reportagem no canal que foi lá, e eu falei sobre rede social, do perigo desses garotos da base de estarem usando o Twitter no começo para ficar falando mal de técnico, para reclamar das coisas. O quão perigoso era isso. E olha hoje como é que tá hoje. Perderam a mão, cara. Isso era 2013. 2013. Por isso que eu perguntei quando que Black Mirror começou. 2 anos antes, cara. 2 anos antes, exatamente. Pô, eu, nos meus 30 anos, estava preocupado com o que poderia se tornar a rede social. Pô, eu não tinha grandes estudos, estava no começo, cara. Entendeu? Agora, e eu já lá, imagina agora. Agora tem uma pergunta. Ô, Diegão, agora tem uma pergunta para você. Se você soubesse, você conheceu a Alessandra no Happn, beleza. Só que imagina que o Happn, ele te dá uma validade. Por exemplo, pô, o Diegão conheceu a Alessandra, deu match. Beleza, vamos se relacionar. Só que o aplicativo te dá uma validade disso. Ah, eles só vão ficar juntos 5 anos. Depois vão terminar. O aplicativo sabe disso, que vai acontecer. Aí eu te pergunto. Você, olha só, essa é uma pergunta bem difícil. Você mesmo assim, sabendo que você ia conhecer a Alessandra tal dia, ia terminar tal dia, tá? Mesmo assim você ia querer se relacionar com ela? Amigo, aplicativo é de probabilidade. Ele não é dono da verdade. Não, mas responde. Você vai entender, responde. Não sei, cara. Eu ia me relacionar como eu fiz com ela. O processo é diário. É convivência, cara. Não é o aplicativo que vai dizer isso. Mas eu vou te falar por quê. Porque tem o 4º episódio da 4ª temporada, o Thiagão sabe qual é. É justamente isso. É um aplicativo que ele é como se fosse um Tinder, um Happn e tal. E aí ele encontra, só que assim, por exemplo, as pessoas, igual no Happn, no Tinder e entre outros, você vê a foto da pessoa, você dá o like e tal, essas coisas. Eu acho que é like, não sei se é like o nome. Enfim, mas like. Se você... É like, né? Você dá o like lá e tal, para ver se dá o match. Você consegue ver a pessoa, você vê as características, você vê o que, né? A idade, essas coisas. Nesse aplicativo, não. Nesse aplicativo é aleatório. Se você não vê foto, você não vê nada. Fala assim, o Diego vai tem um encontro com a Alessandra, só sabe o nome dela, tem um encontro com a Alessandra em tal bar, tal dia, tal hora. E aí você não viu foto, você não sabe como que é a Alessandra, aí você vai até lá, beleza? E aí quando você chega lá, aí você conhece a Alessandra, e vocês só podem conviver por 12 horas. Só por 12 horas. Depois dessas 12 horas, aí troca. Aí o algoritmo lá, o aplicativo te joga para uma outra pessoa e aí você vai conhecendo. Mas o aplicativo, ele já te dá a validade do seu relacionamento, né? Tiagão vai lembrar disso. Sim. Então, porque até pergunto pro Tiagão, porque se você também, Tiagão, se você soubesse da validade, se você faria. Por que eu tô perguntando isso? Porque é muito complicado, né? Qual que é a minha opinião? É muito complicado. Se nós, seres humanos, nós não sabemos do futuro por um motivo. Ponto. Agora imagina, tá? Se você soubesse, sei lá, que como você vai morrer, quem você vai perder, as suas frustrações que você vai ter na frente, o seu sucesso, as coisas que você vai sacrificar. Eu vou dar um exemplo bem simples, até para melhorar aqui o exemplo. Imagina, Tiagão, que você sabe que daqui a 5 anos você vai se tornar milionário. Independente do que você for fazer, tá? Você vai se tornar milionário. Pô, então você imagina que em 2029 você vai estar milionário. Se você... Aí eu não falo do Thiago, tá? Eu falo do ser humano. O que o ser humano pensa? Peraí. Se daqui a 5 anos eu vou ser milionário, bicho, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais trabalhar,
Então eu vou ficar aqui acomodado, vou esperar acontecer, porque vai acontecer. Só que se você não fizer, não acontece. Então eu acho que o meu ponto é um problema muito sério as pessoas saberem das coisas. Eu acho que, tanto que a gente falou dos outros episódios ali do Black Mirror, do luto, do lado porco, entre outros que a gente, do aplicativo, é muito difícil, gente, a gente saber das coisas do futuro. Por quê? Isso pro bem e pro mal, né? Tem gente, por exemplo, que fala assim, eu nem vou em cartomante, em tarô, essas coisas, porque eu tenho medo do que vão me falar. As pessoas que acreditam, né? Tenho medo do que vão me falar. Mas peraí, mas por que você tem medo? Não, mas vai que me fala uma coisa ruim. Quer dizer, todo mundo só quer ouvir o que é bom, óbvio. Então assim, o Tiagão, sei lá, daqui a uns anos vai ter uma doença, por exemplo. Porra, como que o Thiago... Imagina qualquer ser humano receber uma notícia dessa, que daqui a 5 anos vai ter uma doença e vai passar 6 meses e vai morrer. Como que o ser humano... Talvez a pessoa Putaria todo dia, irmão. Então, brother, aí que tá, ia ser um caos. Vou viver como se o mundo acabasse, cara. Aí chega nos 5 anos, você teve os 5 melhores anos da sua vida e tá vivo. Pois é. Às vezes a informação nada mais era que uma simbologia para você passar a viver mais. E por que as pessoas não fazem? Porque a gente só pensa no lado negativo das coisas. Cara, O mundo que a gente vive é feito pra gente ser negativo, não é pra gente ser positivo. Como é que alguém que acorda 4 horas da manhã pra pegar 3 horas de trânsito, pra chegar ainda atrasado no trabalho, vai ser positivo? Entendeu? A vida das pessoas é cansativa. Então, se você der uma oportunidade para ela achar que o mundo acabou mesmo, ela vai abraçar. É que assim, esse episódio eu lembro, eu li... Faz uns 2 anos que eu li uma psicóloga falando exatamente sobre esse episódio. E outras produções que também tratam sobre isso. As pessoas, elas são condicionadas a pensar somente no futuro. Nós aprendemos, nós crescemos sendo educados, não só pelos nossos pais, mas como pela própria sociedade, a que nós devemos pensar somente no futuro. Em que a gente tem que só estudar, em que a gente só tem que estudar, em que a gente tem que começar a trabalhar, em que a gente tem que pensar em estudar e trabalhar, em que a gente tem que pensar em estudar, trabalhar e trabalhar, dependendo de onde a pessoa surgiu, principalmente as pessoas de classe C e B, que são menos favoráveis, então elas têm que fazer tudo isso 3 vezes mais. Por quê? Porque a gente tem que pensar que um dia a gente vai ter um relacionamento conjugal, em que a gente vai formar uma família, em que a gente precisa ter dinheiro para poder nos sustentar, em que a gente precisa ter dinheiro para poder sustentar essa família, em que a gente precisa pagar assistência médica, em que a gente tem que fazer tudo isso. Isso a gente tem que começar a pensar já enquanto a gente está crescendo ali com a sua adolescência. Então assim, nós somos condicionados a pensar somente no futuro. Então a partir do momento que a gente sabe o que vai acontecer com a gente daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai ser exatamente isso que o Diego falou. É putaria atrás de putaria. A gente vai fazer o que a gente deseja fazer. Entendeu? Obviamente, eu sou muito a favor, eu gosto muito de viver o momento. Eu gosto muito de viver o momento, naquele momento das coisas que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu gosto muito disso. Sabe? Às vezes eu posso ser até um pouco irresponsável, entre aspas, em algumas ocasiões. Mas, porra, é aquela coisa de a gente viver o momento. Pensar no futuro, mas viver o momento que a gente tá vivendo. Às vezes, lógico, se a gente for falar assim, Thiago, porra, depois a gente vai no shopping, cara. O shopping vai estar lá, o shopping não vai sair de lá. Tudo bem, mas... E aquelas lembranças que a gente deixou de ter naquele dia por não ir no shopping? Por mais que seja uma parada simples, entendeu? Por mais que seja uma coisinha simples.
Mas, porra, e aquele cabelo, aquele fio de cabelo que a gente achou no lanche do McDonald's lá, que a gente depois ficou fazendo cara de nojo e ficou dando risada porque achou um fio de cabelo naquele dia no shopping. É uma lembrança. É uma lembrança daquele momento. Tipo, são coisas simples, a gente não pensa nisso. A gente pensa somente nas consequências. E aí que o Diego fala que a gente só pensa na parte negativa. Entendeu? Porque nós somos condicionados a isso. Aí, obviamente, que eu posso fazer um discurso de cagação de regra, política de novo, que falar sobre capitalismo, os caralho a quatro. Mas, em termos de vivência pessoal, é isso. A gente tá vivendo esse momento agora. A gente tá dando risada, a gente tá discutindo, a gente tá debatendo, a gente tá gravando um episódio pro nosso podcast, a gente tá vivendo agora. Obviamente que a gente vai pensar no futuro, de falar, porra, onde o nosso podcast vai chegar, aonde nossas páginas vão chegar, aonde, porra, será que a gente vai conseguir monetizar? Será que a gente vai conseguir ter patrocínio próximo? Será que a gente vai fazer isso? Porra, Thiago, Diego falando pra mim, porra, Thiago, não fala mal de tal coisa, porque, porra, pode ser que mais pra frente a gente consiga o patrocínio de tal lá, tal. A gente fala em tom de brincadeira, mas isso é a realidade, é porque a gente é condicionado a isso, né? E tá tudo bem, porque senão a gente não vive também no futuro. Mas o viver o momento, ele também é importante. E é isso que as pessoas, elas pode ser que elas não falem isso. A gente fala muito sobre, a galera fala muito sobre a adolescência tardia, né? Fala que as pessoas ali, tem muitas pessoas que vivem de uma forma como se fosse adolescente depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, que fala sobre a adolescência tardia. Mas a gente não sabe da educação dessa pessoa. Às vezes a gente até critica essa pessoa, mas às vezes a gente não sabe da educação dessa pessoa. Às vezes tinham pais extremamente tóxicos e muito mais que exigentes, fazer com que a pessoa ficasse lá estudando o dia inteiro, se matando lá de ver, porra, se você não tirar 9 naquela prova, você tá de castigo, você não vai ter nada, você não vai ter porra nenhuma. E a criança não teve oportunidade de viver. Sim. Entendeu? Não teve oportunidade de viver. E aí que vem outros problemas da sociedade, que são esses pais que foram criados dessa forma, estão pegando os filhos atuais e estão deixando eles completamente livres para eles fazerem o que eles quiserem. Né? Então, cara, é um efeito dominó muito grande. Então, por isso que é importante a questão do quê? A vivência do momento. Cada época é a sua época. Criança vê coisa de criança, adolescente vê coisa de adolescente, se autoconhecer, né? Porque a adolescência é essa fase de autoconhecimento, de rebeldia, digamos assim. E depois aí sim viver a vida adulta. Obviamente que deve sim se preparar para você ter uma vida adulta mais sustentável, mais tranquila, entre aspas, né? Porque vida adulta não é tranquila. Mas é muito que você discutir sobre isso, sobre você viver aquele momento de forma saudável. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem isso. Tem. Tipo, acho que 90% da sociedade não consegue isso. Mas, né? Eu tenho 2 pontos aí que você falou, Tiagão, que é o seguinte. Tem um amigo meu, pessoal, um dos grandes amigos que eu tenho, que, cara, ele, assim, tem muito videogame. E, assim, de verdade, vários consoles, de várias marcas, tem vários fones, tem vários controles. E aí, quando eu fui pegar o PS5, ele foi comigo. O cara é especialista. E aí, o que aconteceu? Ele, no dia que eu peguei o PS5, ele pegou um VR, pegou o headphone, o Pulse 3D, e pegou um controle Edge. Aí eu olhei assim, falei, rapaz, o VR até tudo bem, mas o controle Edge, beleza, comprou, deu, sei lá quanto que deu. Aí, passou um tempo assim, e a gente conversando, daí eu falei assim, bicho, peraí.
Você acabou de comprar um VR, bicho? Você vai querer comprar, sei lá, agora um Switch novo? Ele queria comprar já outra coisa. Aí eu falei, o que? E olha só, né? Que é o que você falou, a gente acaba julgando e tal. Eu falei, por que que você é assim? Ele falou, Bruno, eu vou te falar um negócio. Que é até mal de perguntar, na verdade. Ele falou, vou te falar um negócio. Quando eu era criança, eu não tinha nem o que comer direito. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Cara, eu não tive brinquedo, Bruno. Eu não tive bonequinho, não jogava bola, não tive nada disso. Então hoje ele tem 40 anos. Falou, hoje que eu, graças a Deus, tenho a condição, eu tenho. Eu não tive infância. Que é o que o Tiagão falou. Às vezes a gente julga. Às vezes a gente vê, sei lá, um cara, uma pessoa, assim, que parece que é adolescente, que parece que é criança. Mas, gente... Outro dia eu peguei um Uber e também a mesma história. Eu peguei um Uber e aí no console, ó, no painel do carro, no painel do carro, bicho, tinha um monte de carrinho. Tipo Hot Wheels, né? Pequenininho, assim. Vários carrinhos. Lotado, assim, ó. Bem legal, inclusive, a coleção. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, você gosta de carrinho, hein? E a gente foi conversando. Ele, esse aqui eu comprei tal dia, esse aqui eu comprei tal hora, esse aqui veio não sei da onde. Ele foi me explicando. E aí eu não perguntei nada, ele só foi falando. Daí ele falou assim, não, Bruno, porque quando eu era criança, o meu sonho era ter um carrinho. Eu vi meus amigos brincar de carrinho, eu não tinha. E por isso que eu tenho tanto carrinho hoje. Cara, assim, é até triste, assim, de falar, né? Mas a realidade de, sei lá, 98% do mundo, cara. Poucas pessoas têm uma condição muito... que já nasceram com uma condição boa, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, pra gente até parar de julgar as pessoas quando vê na rua, no trem, no trabalho, onde for. Por que a pessoa se veste daquele jeito? Por que a pessoa tem aquilo? Outro dia, o Pablo, que inclusive está ausente hoje, um grande abraço pro Pablo, que tá viajando, tá de férias, né, nosso amigo, outro dia ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, não sei se foi não foi mensagem, a gente foi jantar, tava eu, ele, a Érica e a Adriana. Aí nem conto pra vocês onde eles foram, tá, galera? Nem conto pra vocês, hein? Inclusive a gente mandou foto no grupo lá, o Diegão ficou com ciúmes, tá? Aí beleza, né? A gente tava conversando. E aí, eu entrei um papo tão cabeça com ele, assim, que, esqueci a Érica total e... o chato, né, da mesa. Não, porque, a Érica ficou falando com a Adriana lá, esqueci total dela. Por isso que tirou aquela foto dele pensando, tomando milkshake. O Pablo não queria mais ouvir o Bruno. Pegou 3 copos de milkshake lá de 1 litro, não era nem 500 ali. Esse foi o after, esse foi antes. Aí a gente tava conversando e ele falou assim, Bruno, vou te falar um negócio. Cara, outro dia eu vi um post no Instagram que tinha um cara que tava jogando videogame, tava jogando Homem-Aranha 2, tava jogando Homem-Aranha e tava há 10 horas jogando o jogo. Aí chegou a mulher dele e olhou, ela fez um vídeo dele, né? Falou assim, gente, ó o meu marido aqui, ó. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ó o meu marido aqui, ó. Tá há 10 horas no sofá jogando Homem-Aranha. Aí ela falou assim, o que vocês acham disso? Eu devo brigar com ele? Devo falar pra ele desligar o videogame? Ela falou, posso falar? Não vou fazer isso. Sabe por quê? Meu marido podia estar na rua bebendo, podia estar na balada, podia estar fazendo um monte de merda. E ele tá aqui jogando videogame, e o melhor de tudo do videogame, ele tá salvando o mundo. No Spider-Man. Aí o Pablo falou pra mim, eu falei, caralho, me faz sentido mesmo, né? Então, assim, cara, qual que é o ponto, né? Porque hoje as pessoas julgam muito, né? É fácil julgar, é fácil apontar o dedo, eu acho que todo mundo critica muito. Fala aí, Tiagão, quantos elogios você recebe por dia? Puta, só meu. Nenhum. Só meu. Só eu falo, puta, Thiago, você é foda. No grupo só toma esporro. E quantas críticas? Mas é a nossa demonstração de amor. Isso é verdade. A gente só zoa quem a gente gosta. Isso é verdade. Isso, E fica essa lição para as pessoas. Isso. Zoar é diferente de ofender, tá, coleguinhas? Sim. É brincar zoar, com a pessoa. Brincar, tá? Exatamente. O Thiago demorou a entender isso ainda. Mas agora ele já
Eu acho Não, que já já sabe. quase um ano, né? Quase um ano. Foi um trabalho ali e tal. Mas é isso. Mas tem um outro ponto aí que o Tiagão falou, que é a questão do viver o hoje, né? Cara, eu falo por mim, eu não consigo viver o presente. De verdade mesmo. Não consigo viver. Cara, sabe quando que eu fui viver? Não, na verdade, quando eu me dei conta, cara, acabei de mudar, vocês sabem, acabei de mudar, e eu tava sem sofá, né? Caralho, aí o que eu fiz? Falei, meu, o apartamento tava uma zona. Falei, bicho, eu preciso relaxar um pouco. Aí liguei o videogame. Aí eu falei, porra, não tenho onde sentar. Sentei no chão. Aí eu tô jogando aqui. Beleza, tô jogando. Almofadinha no chão, amigo. Não, Almofadinha. Tem que ser no chão mesmo. É a vida do gamer. É a vida do gamer raiz. Exatamente. Aí, sentar cara, no chão e jogar. Botar o console na cadeirinha, na frente da TV. E jogar. Porque não tinha hack. Aí o que eu fiz, cara? Eu sentei, joguei, beleza. Aí eu parei ali, acabou a partida. Aí eu coloquei o controle do lado. Aí falei, vou comer alguma coisa. Eu comecei a comer no chão ali. Aí eu comendo Não, assim. mas peraí, tu jogou o quê? Não, eu tava jogando FIFA. Puta, penitência, né? Você queria sofrer mesmo ali. O Thiago me entende. Tava jogando FIFA, aí acabou a partida, fui comi no chão ali. Aí quando eu tava comendo, eu tava olhando pra vista, assim, pro apartamento e tal. Aí eu pensei, eu falei, caralho, quantos anos eu não sento no chão? De verdade, lá na minha casa lá, cara, e óbvio, pô, era criança, sentava no chão, brincava, beleza. Não, velho. Aí você vai falar assim, tá, mas por que você não senta no chão? Porque eu não preciso sentar no chão? Porque eu não tenho sofá, não tenho uma cadeira? Né? Você entendeu o ponto? Então, assim, eu falo por mim, cara, eu não consigo viver hoje, por exemplo. Eu não consigo. Eu sempre estou vivendo muito no futuro. Enquanto eu conheço pessoas que vivem muito no passado, que não conseguem superar certas coisas. Agora, o presente mesmo, de você, porque e olha só, e são várias lições que a gente tem todos os dias, tá? Às vezes, pô, quantas vezes eu tava super cansado do trabalho, estressado, com vários problemas, puta, tem que gravar hoje. Falei, não vou gravar. Não tô legal. Aí eu falei, não, eu vou gravar. Pô, o Thiagão sempre, pô, Bruno, vai lá, o Diegão, todo mundo incentivando. Não, porra, tá cansado porra nenhuma, vamos gravar tal. Caralho, e aí foi um episódio tão bom. Mas por que foi um episódio tão bom? Porque eu tava com vocês, basicamente. E aí, cara, eu falei, olha aí, Nossa, ó. Eu tô molhadinho agora. Se eu não, falei que... não estraga não. Aí eu falei assim, porra, olha só, né, cara, porque se eu não tivesse participado, não teria zoado o Diego, não teria dado risada com o Thiagão. E, cara, não foi nem um episódio, foi a gente aqui, sabe, estar reunido, que é o presente. E aí eu falei, pô, eu ia ter perdido isso daqui. Teve alguns episódios que eu não participei, obviamente, por vários motivos, que eu perdi, cara. Aquilo lá não vai ter mais. Eu posso ouvir, fazer ali a edição com o Brunão, com o Renan. Porra, caralho, o Pablo mandou bem nessa. Pô, aí, ó, o Thiago cancelando a gente aí, ó. Vou ter que cortar essa porra. Ó o Diegão aí dando lição de moral. Eu posso ouvir, irmão. Mas eu não vivi aquilo lá que vocês viveram. E só citou fatos. Exato. É realidade, entendeu? Mas assim, cara, já caminhando pro final, esse é o episódio mais filosófico que o Patusca fez, né? E olha que a gente já falou sobre X-Men, que a gente falou já sobre Homem-Aranha, a gente já falou sobre o cinema de ação, a gente já falou a gente já falou de The Last of Us, e acabou esse sendo o episódio mais filosófico e sociológico do Patusca Nerd. Porque esse que é o tema que mais está no nosso dia a dia, né? Exato. É o mais, assim, que demanda papo sério. Apesar de a gente ter brincado bastante, mas acho que, pô, eu nunca falei tão sério em nenhum episódio que a gente fez até hoje. Porque, pô, eu tocar em temas que estão aí no dia a dia, que estão mais vivos do que bastante, nunca. Machucam bastante. Sim. Assim. Tem coisas que incomodam demais o rumo que a gente está tomando. Tem situações da família com tecnologia que em off eu já falei para vocês que me incomodam. Que é uma batalha
diferentes choques culturais também, das pessoas envolvidas. Quero evitar que chegue num nível caótico. Então, assim, às vezes, muitas vezes, eu não estou sabendo lidar com a situação. Então, eu reajo de forma que não é ideal, então eu não consigo chegar no objetivo que eu quero. E isso é muito pela sociedade que a gente está vivendo, que a gente já está mais estressado. A gente é tomado por esse sentimento como é que eu posso falar? Fugiu a palavra agora, de pressa. Tudo tem que ser resolvido logo. Urgência, né? Urgência. Isso, obrigado. Entendeu? E eu estou passando numa situação que para mim tudo é urgente. Então, eu não estou me mensurando eu não vou parar para pensar em certos momentos. Eu vou no Chaotic Evil e vambora, meu. É caos. Eles viram hoje como eu tava. Eu tava com o diabo no corpo, meu irmão. Modo espartano. O quê, meu irmão? Não, modo espartano não. Não? Modo espartano não. Modo. A gente pode. Modo romano. Pode ser romano. Romano. Espartano não. Espartano não. Dia de Fúria também. Um dia eu tava. O Diegão tava igual o Michael Douglas no dia de Tava Fúria. doidão. O dia de fúria. Um dia de fúria. Total hoje. Se é uma coisa que me irrita, é gente burra. E que tem orgulho de ser burro. Putz. Putz. É o que mais tem na sociedade ultimamente. Caralho. Seja um exemplo de inteligência. Não. Não é isso. Agora. Tem embasamento no mínimo, né? Porra, irmão. Se eu tô falando um negócio contigo, só eu e você. Aí o Thiago, eu falei, o cara do bar lá, tá longeão, vem querer se meter no assunto. Eu tô falando, Bruno, eu prefiro azul. Aí o Bruno fala, não, mas eu acho amarelo melhor. Aí vem um desgraçado, o melhor é rosa, vocês estão errados. Caralho, foda-se, eu não te pedi opinião, amigo. Você tá se metendo aqui. É sobre amarelo e azul. Cara, fora, não se mete. Pelo menos diz por que é melhor. Porra. Tem embasamento, porra. Tem embasamento. Não tem. As discussões de internet hoje são essas. Elas são cada vez mais aleatórias. Os caras não sabem o que estão falando. Porque O pessoal precisa. tá muito alienado. Precisa falar. Sim. Não importa se eu tô certo ou errado, eu tenho que falar, eu tenho que emitir minha opinião. É esse que é o maior perigo da sociedade. Exatamente. E nada todo mundo o tempo todo. E eu acho que é por isso que é tão importante assim o Black Mirror. Eu não sei, Tiagão, você sabe quando vai lançar a próxima temporada? Você tem essa informação? Não aí? tem previsão. Eu vi, Bruno. Eu dei uma pesquisadinha, diz que em 2025. Aí, ó, boa. É certeza, foi o... Quem foi que falou? Vamos lá, foi a revista... Eu tava vendo agora há pouco... Foi a Veja, acho que foi a Veja que publicou. É fonte firme. Eu só aceito Veja quando vier oficial. pelo Chico. Só no A Chico. matéria no Chico, Ou no aí Chico, eu... Olha o Romariz aí, ó. Só no Chico. Não, o Chico é verídico. O Chico o Chico pode É acreditar. venérea. A informação venérea. Ali, Vou lá. bicho. E os caras são rápidos, hein? São. Mas, cara, assim, eu sou muito fã de Black Mirror. Eu adorei gravar o episódio. Acho que foi um papo muito bom. Cara, assim, quem não assistiu, assista. Tem várias mensagens legais. O Diegão, inclusive, ele vai maratonar em algum momento. Renanzão também. Porque, cara, assim, de verdade, são muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que já aconteceram, que vão acontecer. E o mais importante, assim, que eu vejo como mais importante, a gente assistir e tirar uma aprendizagem dali, tirar um aprendizado dali. Falar, opa, peraí, beleza, tô muito aqui na rede social, opa, eu não preciso ficar postando toda hora para ter like pra galera. Então, assim, tomem cuidado, porque, cara, assim, eu sou um cara que não tem rede social. Então, eu... Sim. Não, eu tenho, mas... Safado. Tem lá que eu já Mas não vi alimenta, né, Bruno? Isso é importante. fotinhos ousadas. Ô, louco! Mostrando os glúteos. Que isso, gente? Vamos acreditar nessa, hein?
Depois eu te mando, Thiago, você vai ver. Por E, favor. Brunão, como Por diz o favor. meu pai, não dê alimento para sequestrador, né? Exatamente, velho. Se você puder cara, não facilitar. então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, Tiagão? Porque, de verdade, gente, assim, pô, pode pegar a molecada nova. Cara, o pessoal vive nesse negócio, no celular, independente se é rede social, tá? Ponto não é esse. Cara, vive no celular. Mas não é Duas ruas, tá lá. Aqui em Niterói era casa de show do André Marques, do Murilo Benício. Essa aí que tinha aqui. Os caras de Nome Niterói ganham Rosa. dinheiro enquanto estão tratando de fazer um negócio aqui. Bons tempos do saco de São Francisco. Cortaram o saco fora, ficou uma merda. Só tem Galera, restaurante, mas é bom. Um dia o Bruno vai vir aqui e vai comer lá no restaurante de Niterói. Vou lá. então é isso, pessoal. Pra quem assistiu Black Mirror, comenta aí. Comenta aí qual o episódio mais marcante pra você. Qual foi a situação mais marcante? Deixamos de falar até sobre outros episódios. Pra mim, o marcante nem foi o primeiro, nem foi San Junipero. Pra mim, o marcante foi aquele que grava o que você vê, que tem um chip na cabeça e grava o que tá acontecendo, e o cara foi o episódio que mais me marcou. Mas assim, comentem aí. Comentem o que vocês acharam, curtam o vídeo, compartilhem. Espero que pelo menos o que a gente falou, a gente discutiu aqui pelas nossas vivências, pelo que a gente visualiza hoje nas redes sociais e tudo mais. Não estamos cagando regra, só o Diego. Mas o Diego, a regra dele deve ser respeitada. Mas assim... comentem as situações que vocês vivem, que vocês já vivenciaram aí nas próprias redes sociais. Dão os testemunhos de vocês, meus irmãos. Então assim, galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente nesse papo muito bacana, muito gostoso. Se a gente tivesse drogado, seria até mais viajado ainda. Mas assim... Olha aí, ó. Tava tão bem. Mas assim, agora falando uma parada muito séria sobre Rio Grande do Sul, vou repetir aqui. Procurem os lugares que vocês mais confiam para poder fazer suas doações. Eu sempre vou deixar o recado aqui para vocês também. Roupa, doação não é descarte, então por gentileza, aquela Lavadinha. cueca bem lavadinha, que não tenha Ensacado, furos, saquinho. ensacado. Pense como se fosse para você. Porra. Melhor. Boa. Pensa como se E aí tivesse depende da realmente pessoa, pegado porque às vezes você. a pessoa é porca pra cacete. Ou às vezes ela é, verdade. ou às vezes ela é É. fã da Balenciaga, né? E acha que é moda a pessoa usar coisa rasgada. Então é o seguinte. Doação não é descarte. Beleza? Então aquela cueca, com aquela mancha de bosta que você nunca joga fora, não é pra doar, é pra jogar fora. Ou pra você mesmo usar. Beleza? Roupas íntimas. Lavem. Ou melhor, não doa roupas Não íntimas. doa roupa ou dá íntima, dinheiro por pra favor. comprar, Compra tudo nova. mais. Compra nova e dá, tá? Tem várias promoções na internet que vocês... Shopee tá cheio de promoção de 10 cueca, de 10 calcinha, que você paga um Sim. preço super acessível. Isso, exatamente, tá? Então, e a gente vai deixar o site também para quemdoar.com.br. Vou repetir o recadinho que o Diego deixou no outro episódio, que é o quê? O site vocês vão ver lá da Globo. A qualquer tipo de doação que você for fazer através desse site não vai para Globo. É só um site intermediário que te linka às ONGs, às organizações, para você realizar as doações. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, compartilhem com os amigos, compartilhem com os colegas, compartilhem com os amantes, compartilhem com aquela moça que você assina no OnlyFans ou no Privacy, sei lá, compartilha com elas também. Não tem problema nenhum, existem nerds que também gostam. Compartilha com todo mundo, porque o Patusca Nerd aceita todo mundo aqui, a gente abraça todo mundo e é isso, tá bom? Um beijinho no coração de todos vocês e tchau! Tchau.